A Bíblia Sagrada é uma pequena biblioteca composta por 66 livros, escrita por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações. Milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contidas. E por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis e ladrões se tornaram honestos. Mas o que será que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem hoje em dia? Essas e outras perguntas nós vamos responder no estudo de hoje. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar. Nenhum livro jamais foi tão reverenciado quanto a Bíblia. Ela tem inspirado as maiores e mais nobres ações na história humana. A singularidade da Bíblia não provém das suas incontáveis influências políticas, culturais e sociais exercidas sobre o mundo. Essa singularidade provém, antes de tudo isso, de sua fonte original e do principal tema que é abordado por ela, a revelação divina de Deus, homem único, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vamos começar então o nosso estudo, meus queridos. E uma primeira dica é a seguinte: cada verso que nós falarmos aqui, que você possa anotar no seu rascunho, no seu caderno, para que você possa ler também depois com muita calma, tranquilidade e que possa buscar aprender mais do Senhor a respeito das coisas que Ele tem reservado para você. Então, não se esqueça, cada verso que nós falarmos aqui, anote na sua Bíblia, para que nós possamos memorizar esses textos e aprender mais do nosso Senhor Jesus. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, amado Deus, neste momento separamos um precioso tempo para estudarmos a Tua Palavra. Dai-nos, por favor, entendimento e sabedoria para entendermos o que o Senhor deseja revelar para as nossas vidas. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, para milhões de pessoas, como diz o Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O brilho do sol, a chuva, as montanhas, as correntes de águas, todos testificam de um amorável Criador. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1 e o verso 20, diz assim, abra lá sua Bíblia. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esta então é a revelação geral de Deus. Outros também, por outro lado, percebem evidências de um Deus que zela por seus filhos por meio de um feliz relacionamento e extraordinário amor manifestado entre amigos, membros de família, esposo e esposa, pais e filhos. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no verso 13, podemos ler que, como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Já, por exemplo, no Salmo 103, no verso 13, podemos também ler: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Contudo, meus queridos, nós não podemos negar que os mesmos raios de sol que testificam de um Deus amoroso podem se derramar sobre a terra e convertê-la num inóspito deserto, trazendo a fome. A mesma chuva pode se converter em torrentes de água e afogar famílias inteiras. As mesmas montanhas, tão lindas, altaneiras, podem fender-se, tremer e se abater sobre as populações. Nem se digo também com relação às relações humanas. Acham-se todas muitas vezes impregnadas de inveja, ciúme, ira e ódio. Fica claro, portanto, que o pecado limita a autorrevelação de Deus manifestada na criação, pelo fato de acabar por obscurecer a habilidade humana e interpretar o testemunho de Deus. Então, buscando auxiliar os indivíduos,
na compreensão das coisas divinas, Deus apresentou uma revelação especial de si próprio. Ele decidiu se apresentar diante da humanidade por um meio específico, o qual não deixaria margem a questões no tocante ao seu caráter ou seu amor pela humanidade. E Deus fez isso através das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia, portanto, meus queridos, é a verdade divina expressa em linguagem humana. Olha só que interessante. Assim, quando nós estudamos a Bíblia, é de crucial importância que compreendamos tanto a sua origem e autoridades divinas, como também o seu caráter e limitação humana. Precisamos somar esses dois elementos. Há um paralelo muito importante entre Jesus, feito em carne, e a Bíblia. Jesus é Deus e homem, o divino e o humano combinados. O mesmo que foi dito de Cristo em João capítulo 1, verso 14, também pode ser dito da Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus foi escrita e está disponível para que nós possamos aprender sobre ela. Mas quanto da Bíblia é inspirada? Será somente o Novo Testamento, os Salmos? Vamos deixar que ela fale um pouco de si mesma para nós. Abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3 e o verso 14 em diante. E diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância conheces as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E o verso 16, muito importante para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O conselho que Paulo dá para Timóteo é de que ele continue perseverante no conhecimento das Escrituras Sagradas. E qual era as Escrituras Sagradas no tempo de Timóteo? Era exatamente o Antigo Testamento. A Bíblia de Timóteo, de Paulo, de Jesus Cristo e de todos os outros personagens do Novo Testamento era o Antigo Testamento. Então, dizer hoje que é somente o Novo Testamento que é válido não é uma afirmação bíblica. Afinal de contas, toda a Escritura é inspirada e útil para nos instruir. Complementando esse texto, gostaria que você também lesse na segunda carta que Pedro nos escreve, no capítulo 1, no verso 20 e 21. E diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Meus queridos, portanto, toda a Bíblia é inspiração divina. Toda a Escritura deve ser a norma do cristão e não somente parte dela. O próprio Senhor Jesus disse isso. Por exemplo, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17 e o verso 17. E diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus, portanto, diz que a Bíblia Sagrada é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ainda no Evangelho de João, observe só as palavras do Senhor Jesus, em João 5 e o verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Queridos, entendemos então que a palavra de Deus nos revela do amor e o caráter divino, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E ela santifica pelo poder do Espírito Santo aqueles que colocam em prática os seus ensinos, conduzindo essas pessoas à vida eterna. Mas talvez nasça uma outra pergunta no seu coração: e como estudar a Bíblia? Olha só, há uma passagem muito interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 24.
nesse contexto seguinte à ressurreição de Jesus, em que Cristo aparece aos discípulos no caminho de Emaús, Jesus poderia ter manifestado de forma sobrenatural a sua presença aos discípulos, mas note só como ele preferiu fazer e apresentar-se aos seus discípulos. Leia comigo Lucas capítulo 24 e o verso 27. E diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É uma passagem muito importante. Nós aprendemos aqui que para ter uma compreensão clara da vontade de Deus revelada na sua palavra, nós precisamos analisar o que ela como um todo diz sobre o assunto. Não basta que eu e você peguemos somente um texto sobre um determinado assunto. Precisamos compreender o que toda a Bíblia diz sobre aquele tema. Então Jesus, ao aparecer para os discípulos, ao invés de usar algo sobrenatural, conversou com os discípulos a respeito de o que ela dizia sobre a vida, morte e ressurreição do Messias. Portanto, meus queridos, conforme nós aprendemos em Isaías, capítulo 28, verso 10 também, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco ali e um pouco aqui sobre o mesmo assunto. Talvez você esteja pensando, mas eu não consigo compreender o texto bíblico. Eu leio, mas não entendo. Ou então se perguntando, como eu posso entender se ninguém explica? Como foi a pergunta do eunuco para Filipe em Atos capítulo 8 e o verso 31? A resposta é muito simples, meus queridos. Quem abre os nossos olhos para que possamos discernir as coisas espirituais é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João capítulo 8, verso 32. Nós cristãos devemos estar preparados para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como uma terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a nossa vida em conformidade com aquilo que ela revela para nós. Em João capítulo 8, verso 31, também a palavra de Deus afirma que se permanecermos em Cristo, se permanecermos na sua palavra, seremos verdadeiramente os seus discípulos. Meus queridos, nesses vídeos de no máximo 10 minutos cada um deles, nós vamos compreender muitos assuntos de vital importância para podermos ter uma compreensão exata da verdade de Deus revelada na Bíblia Sagrada e do caminho que nos leva para a vida eterna. E eu gostaria de firmar um compromisso de fé com você. Vamos estudar a Bíblia juntos? Vamos nos abastecer do poder que vem do alto para transformar a nossa vida segundo a vontade de Deus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creia nisso. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Teu santo nome, por dispor para nós, os Teus filhos neste mundo, a Tua palavra escrita, para podermos aprender mais e mais do Teu eterno amor. Dai-nos, por favor, compreensão, abra, por favor, os nossos olhos, para que possamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Continue conosco. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.